Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 4 de junho de 2025. Estamos aqui trazendo mais um áudio-vídeo de hoje e vamos falar sobre a manifestação da verdadeira essência da alma na condição de humano. Nós estamos aqui neste planeta na forma humana, mas somos uma essência divina, representando aqui um fractal de uma alma mais elevada, que sempre faz parte da consciência maior, da consciência do todo, do Criador e do todo um. Viemos aqui experienciar aquilo que esta escola pode oferecer. Às vezes alguém pergunta e questiona se a consciência maior sabe tudo, por que ela deveria vir aqui experienciar numa densidade tão forte, submetida ao véu do esquecimento, praticamente com condições mínimas de cocriação? Para que serve isso? Muitos de vocês já fizeram essa pergunta? Já se questionaram também o porquê de tudo isso? É bom que se diga que a consciência mais elevada, seja nossas versões, seja a consciência do todo um, do Criador, da fonte, ela sabe tudo aquilo que já foi experienciado em qualquer parte do cosmo infinito. Ela tem uma visão também do futuro, tanto que todas as estrelas, planetas, galáxias são programações para o futuro. Mas cocriar em cada recanto deste cosmo infinito, como o planeta Terra, por exemplo, não é possível a consciência superior saber o que se pode fazer aqui sem que os fractais de almas venham aqui como partes dessa consciência superior experienciar o que é realmente cocriar aqui. Somente após as nossas experiências como almas vindas para este planeta Terra, após o grande ciclo de provas e expiações, então sim o Criador, as consciências mais elevadas, nossas próprias versões dentro da nossa mônada, saberão o que é realmente cocriar sob o véu do esquecimento, nas polaridades, nas provas e expiações. São essas experiências que somarão ao todo lá na fonte. Primeiro, a experiência individual de cada um que está aqui. Segundo, a experiência daquela alma que desprendeu esse fragmento que está aqui. E terceiro, a experiência para toda a mônada que faz parte da nossa consciência, até o eu superior, o átomo semente. E por último, toda essa experiência, ela vai desaguar na fonte do todo um, onde todos saberão como foi a experiência que aquelas almas abnegadas, e nós estamos entre elas, vieram aqui experienciar e levar ao conhecimento de todos. Estamos no final deste tempo, e aqui se repete muito isso, embora muitos acreditem que ainda leve milênios, e sim, para muitas pessoas ainda é necessário alguns milênios ou até muitos milênios, centenas de milhares, talvez. Porque a consciência vai ficar pronta quando realmente tiver agregado o conhecimento como é viver no mundo de provas e expiações nas condições da Terra. Outros planetas já estão preparados, já foram preparados para receber aquelas almas que aqui estão e que não completam o aprendizado agora. E o que nós estamos vendo aqui neste final de ciclo? Um caos.
Um caos porque é a prova real de que tudo está mudando. Muito se fala da separação do joio e do trigo, das transmigrações de almas, do salto quântico da terceira para a quinta dimensão, da transição planetária. Mas tudo isso são projetos divinos para este planeta e para esta humanidade. Mas precisamos, cada um de nós, olhar para si, para a sua essência, para a sua consciência e procurar entender o que ainda falta fazer, como está a nossa caminhada. Estou me esforçando para fazer esse salto quântico, ou dar esse salto, porque é preciso um certo esforço. A manifestação da verdadeira essência de cada alma é visível. Olhe ao redor e observe como as pessoas estão agindo. Enquanto uns conseguem dar passos largos nas suas consciências e avançar nesta reta final, outros procuram desvios, caminhos tortuosos e ainda, o pior, procuram atrapalhar aqueles que realmente querem chegar na bandeirada final. O momento mais importante da humanidade é exatamente o presente momento. Estamos no fechamento da grande janela mais importante dentro do final da transição planetária. Estamos no momento onde as revelações acontecerão rapidamente. Embora muitos esperem para amanhã, há um prazo curto em relação ao tempo todo que a Terra viveu esse ciclo. Mas as coisas estão acontecendo mesmo que você não veja, mesmo que você não saiba. Porque a grande batalha final é a batalha da luz contra as trevas. É a batalha final da informação contra a desinformação. Aqueles que se comprazem energeticamente na não-luz, tudo fazem para atrapalhar aqueles que precisam dar o último passo, fazer o último esforço para chegar no ponto final desta trajetória. O homem comum ou o homem mais importante do planeta, todos estão na mesma estrada. Todos fizeram esta caminhada. A questão é como cada um vai agir e finalizar esta trajetória. Nós vemos que as coisas agora não estão mais restritas ao nosso entorno. Antigamente se preocupavam-se todos com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu município, com o seu estado, no máximo com o seu país. Hoje, tudo está, como se diz por aí, junto e misturado. Acontece qualquer coisa em qualquer país, as pessoas se movimentam como se fosse dentro da sua cidade, do seu estado, do seu país. Nós vemos as pessoas que se esforçam para ser a sua melhor versão, e isso é visível em todas as situações, em todos os lugares, em todas as classes. E vemos também aqueles que tudo fazem para o retrocesso, para atrapalhar.
Parece um cabo de guerra onde duas equipes se posicionam, uma em cada ponta da corda, para ver quem tem mais força. Mas engana-se aquele que acha que a força está nele, ou no seu poder de barganha, na sua tentativa de domínio. Pois a força está na escolha daquela alma em seguir a luz ou não. A luz vai trazer a força, o combustível necessário para que cada um atinja o seu ponto traçado ainda antes de fazer a primeira encarnação aqui neste planeta. Quantas pessoas, independente do seu status social, de poder, de comando, estão hoje metendo os pés pelas mãos, visivelmente robotizados, porque a consciência parece estar travada. Certas atitudes nos mostram que aquela consciência está travada como se fosse uma direção de um carro, quando trava e não tem mais como fazer as curvas. E o caminho que está levando essas almas nesta reta provavelmente é um precipício. É preciso tomar consciência disso e fazer a mudança enquanto é tempo. As pessoas estão entrando em choque, as pessoas estão entrando em depressão, estão perdendo a razão, independente da sua condição financeira, independente da sua condição de cargos importantes ou não. Muitas delas estão realmente perdendo a razão, perdendo a consciência. E olha que nós estamos ainda no começo desse grande final. Na medida que a luz se intensifica, na medida que essas ejeções de massa coronal vêm do Sol diretamente para a Terra, que são verdadeiros pulsos de consciência, aquele que não está preparado vai receber um choque. E esse choque vai trazer consequências. Por isso é importante fazer um esforço. Porque a luz não pode escolher pessoas. Vou mandar essa energia para aquela pessoa, para aquela outra não, porque ela não está pronta. Não, a energia vem para todo o planeta. Ela vem como uma onda tão grande que ela faz uma varredura em tudo que há sobre este planeta. Tudo que há nessa superfície. Tudo segue um plano divino, mas é preciso que cada um faça a sua parte. Porque o plano divino é para o bem de todos, mas ele respeita o livre-arbítrio de cada um. Aquele que não quer fazer o seu esforço agora, que vai perder a oportunidade de ascensionar, ir para um novo patamar de consciência, a nova Terra, um mundo de regeneração, deixando para trás esse mundo de provas e expiações. Se não quer fazer o passo adiante, terá oportunidade. É assim que trabalha a providência divina, dando oportunidades infinitas. Terá outro planeta, outra escola. E o tempo necessário cada um vai ter para completar o seu aprendizado. Não há nenhum problema nisso. A situação é que não fazer a ascensão agora, é certo que terá uma outra oportunidade, mas um longo período novamente no mundo de provas e expiações.
E assim, entendendo, nem você e nem qualquer outra pessoa deseja deixar a oportunidade passar em branco e ter que ir para um outro planeta novamente de provas e expiações. Seria uma pena. Óbvio que ninguém quer. Então alguém pergunta, mas e o que eu preciso fazer para ascensionar? Será que eu estou no caminho certo? Eu já repeti aqui tantas vezes e mais uma vez não vai fazer diferença nenhuma. Repito novamente, você só depende de você. Esta é a garantia que nós temos desde a primeira encarnação. Se você não sabe o que fazer, porque você quer adivinhar o futuro e o futuro não pode ser adivinhado, mas faça o teu presente o melhor. No agora, no dia a dia, seja a tua melhor versão, faça o teu melhor sempre com a intenção no bem, porque a intenção é tudo o que você precisa prestar atenção. Ninguém faz alguma coisa, tanto no bem quanto no mal, se não tem a intenção de fazer. Você não dá um passo se não tem a intenção. Você não bebe um gole de água se não tem a intenção. Você não come uma fruta, você não faz uma refeição, você não toma banho, você não tem a intenção. Então tudo está na intenção. Quais são as tuas intenções? Elas estão realmente voltadas ao bem, ao amor incondicional, à compaixão, ao respeito? Quem que pode te responder essa pergunta? É você mesmo. Ninguém mais. Ninguém sabe das tuas intenções. Nós vamos ver ainda algumas coisas acontecer nos próximos meses e ainda nos próximos anos, porque temos ainda alguns anos para finalizar os grandes eventos do final da transição planetária. Esperamos que até 2030 todos os eventos tenham acontecido e depois vamos trabalhar naquele período de 2, 3 décadas para organizar a nossa casa, a nova casa planetária, que vai ser um tempo de mobilização, de grande alegria para a humanidade, que continua ainda encarnada, porque muitos chegam ao seu tempo, como plano de alma é cumprido e cada um vai no tempo certo, quando vence o prazo, como se diz. Essas mudanças elas vão trazer um pouco de preocupações momentâneas, porque ainda existem aquelas almas encarnadas que ainda vão ser retiradas aqui da crosta terrestre, a limpeza final, que ainda detém algumas senhas dentro do comando da humanidade. Mas aos poucos tudo vai se organizar. Temos que confiar, porque a luz faz a parte principal. Ninguém tem força maior do que a energia que chega. Se não tem a energia, não faz nada. É a energia que chega através do nosso Sol que vai fazer a mudança. E quem está na contramão vai ser arrastado pela avalanche, porque não tem como vencer essa energia. Já foi dito aqui que a última batalha entre a luz e a sombra está acontecendo. E é uma batalha silenciosa, porque é uma batalha de consciências. Nós estamos vendo o lado bom no seu extremo e o lado ruim também no seu extremo. Nós vemos a solidariedade quando há algum evento mais duro. Já vimos isso em vários lugares do planeta, inclusive próximos de nós, em qualquer país que você esteja. E também estamos vendo a perversidade de certas pessoas que teriam o comando das
ações para ajudar nesses momentos, e, no entanto, usa para se autopromover, para benefícios próprios, o seu lado perverso mais insano, se aproveitando da desgraça para se promover e se beneficiar. Enquanto aqueles comuns demonstram a solidariedade além do limite, além do pensável, os outros mostram o seu lado perverso também, além dos limites. Nós vemos o respeito e a falta de respeito nas ações das pessoas, no cotidiano, a todo instante. É o teu vizinho, é aquele motorista que passa na rua, abusando da velocidade, do escapamento dos seus veículos, do seu som, bagunçando, incomodando, a qualquer hora do dia, da noite e da madrugada, acordando crianças, pessoas idosas, doentes que estão em repouso, pessoas que jogam seu lixo em qualquer lugar, lixo de todos os tipos, garrafas, plásticos, restos de alimentos, lixos eletrônicos, como se a Terra fosse um lixão. Se você faz isso, você vai ter uma nova oportunidade num planeta onde você vai viver no meio de um lixão, até aprender a dar importância para a organização, o respeito. Nós vemos também quantas pessoas dizem ter amor, mas na verdade não possuem um amor incondicional. Elas têm um amor condicionado. Ama porque é seu familiar, porque é seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, mas não tem amor igual para os outros. Ama os seus bichinhos de estimação, mas não ama as pessoas. Abusam do respeito, ou na falta dele, obviamente. O amor incondicional é quando você realmente se importa por tudo e todos, tudo que é da criação divina. Se eu amo parte, então eu não tenho um amor verdadeiro, eu tenho um amor condicionado. Aquela parte me interessa, então eu só amo aquela parte. Porque o amor não é uma régua, o amor é uma essência. Ela existe, essa essência, dentro de cada um, ou não. A compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é olhar o drama, não fazer parte do drama, mas olhar o drama e ver se alguma coisa pode ser feita em benefício daquele que realmente está passando pelas suas provações. Nós não temos obrigação de tirar ninguém da sua prova, mas nós temos condições de olhar, nos compadecer pelo esforço, pela dor, pelo sacrifício que o outro passa, e enviar energias para que ele possa ter forças para superar as suas provas. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que não custa nada ter compaixão e enviar esse sentimento amoroso para aquele que precisa da força, da energia. Porque muitas vezes, aquele que passa por uma prova, ele só precisa de um pouquinho de energia. Às vezes ele não está em condições de receber essa energia, porque nós podemos nos energizar a qualquer momento, mas naquele momento duro, às vezes as forças são tão frágeis
que nem sequer temos condições de imaginar, pensar, trazer essa energia através da nossa intenção. Então ali entra a solidariedade, a compaixão, o amor incondicional dos outros. Envia um pouquinho de luz, um pouquinho de energia. Ele vai funcionar como uma alavanca para dar aquele movimento inicial. Porque sempre é o primeiro passo mais difícil. Depois do primeiro passo, o segundo é mais fácil. Vamos olhar com carinho, com amorosidade ao nosso redor. Ao invés de criticar, de ofender, de combater, enfim, o confronto, vamos acolher. Nós não precisamos levar ninguém para a nossa casa. Não é esse acolhimento que nós estamos falando. É acolher aquela alma no nosso coração, enviando amor, compaixão, luz. Que muitos só precisam disso. É aquele sopro da vida que às vezes falta naquele momento. Nós somos todos um. Essa é uma parte ainda difícil para muita gente. Como compreender que somos todos um? Já dissemos aqui que há uma fonte criadora, que chamamos também do divino, Deus, o Criador, e nada mais é que uma consciência. E tudo que há em todos os lugares do cosmo infinito são partículas desta consciência. Tudo é parte daquele um. Eu sou uma parte, você é outra parte, o teu vizinho é outra parte, o nosso governante é outra parte, o nosso inimigo às vezes temos inimigos também, mesmo que a gente não queira, é alguém que se oferece como tal. Aquela pessoa que nos incomoda, enfim, também é uma parte daquela consciência. Cada um fazendo a sua experiência, cada um levando uma parte do aprendizado. Naquele momento está aprendendo aquelas lições ou exercendo aquela consciência para sentir aquilo que está cocriando. Nem todos são maus, nem todos são bons, porque em todos os momentos, todos nós já fomos bons, já fomos maus, no verdadeiro sentido, porque experienciamos todas as possibilidades. Então, olhar com este olhar macro, vamos entender os mínimos detalhes de cada ação, de cada consciência. Estamos, de fato, num tempo da manifestação da verdadeira essência. Agora é o fechamento. Todos sabem o que estão fazendo. Não há ninguém neste planeta que possa dizer, eu não sabia. Sabia? Mas fez de conta que não sabia porque tinha interesse. Então, a responsabilidade vai chegar. A manifestação da verdadeira essência se dá em todos os momentos, em todos os dias, em todas as horas. É verdade que ainda temos algumas lições, algumas provas, alguns resgates, alguns aprendizados, mas temos a consciência do que nós queremos de fato, qual é a nossa intenção. Lembre-se que a intenção é a chave que gera a ação. E cada um está mostrando a sua intenção. Até há pouco tempo, as intenções das pessoas eram desconhecidas. Agora parece que quase estamos conseguindo ler os pensamentos das pessoas. Mas vamos chegar lá. Nada vai ser escondido, porque tudo vai ser revelado.
A manifestação da verdadeira essência está em pleno vapor. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.